o investimento em ações tem cada vez mais se disseminado no Brasil. Para se ter uma ideia, no final de 2018 éramos 700 mil CPFs cadastrados na Bolsa Brasileira. Já no final de 2022, pulamos para 5 milhões de CPFs cadastrados. Porém, muitos investidores ainda possuem muitas dúvidas em relação a como operar a renda variável no Brasil, principalmente dada a complexidade em relação aos produtos mais tradicionais de renda fixa que o investidor já está acostumado. Pensando nisso, abordarei aqui alguns aspectos que podem ajudar o investidor a tomar a melhor decisão acerca do seu portfólio. É muito importante identificar qual é a perspectiva do mercado para o ciclo econômico atual e a expectativa dos próximos passos. Para ser mais específico, qual é o patamar da Selic atual? E mais importante, e para o médio prazo, para onde a economia está apontando? Para um ciclo contracionista, onde os juros ficam mais altos, ou para um ciclo expansionista, onde os juros ficam mais baixos? A Selic baixa tende a fomentar um redirecionamento de capital para a renda variável, incentivando os investidores a tomarem mais riscos buscando maiores rentabilidades, e com isso, migrar do seu portfólio de renda fixa para ações. Na economia real, a Selic baixa tende a reduzir o custo da dívida das empresas, ajudando na desalavancagem e facilitando os investimentos em projetos com foco em crescimento, podendo proporcionar maiores margens para as empresas. Como o mercado antecipa movimentos, estar atento ao momento em que as expectativas de virada de ciclo irão acontecer é importante para surfar a tendência. Para isso, fique atento aos indicadores econômicos, como a inflação, a perspectiva de crescimento do país, o desemprego, dentre outros. Uma vez que entendemos o contexto do ciclo econômico, é preciso ter em mente que preço importa. Um indicador bastante utilizado para verificar se a bolsa ou se alguma ação específica está descontada é a relação preço-lucro, por meio do qual é possível verificar o comportamento de uma ação ao longo do tempo e identificar se ela está operando acima ou abaixo da sua média. Quanto menor for essa relação entre o preço e o lucro, maior é o desconto, o que pode significar uma oportunidade de investimento. Para se ter uma ideia, a Bolsa Brasileira em 2023, excluindo Petrobras e Vale, opera numa relação de preço-lucro de 8 a 9 vezes, enquanto a média da relação preço-lucro dos últimos 10 anos ficou em torno de 12 vezes. Nos momentos em que o ciclo macroeconômico é favorável, a relação preço-lucro está descontada, é aí que vemos boas oportunidades para os investidores. Outro ponto importante a se analisar é o cenário externo. O Brasil não está isolado da economia mundial, e analisar os fatores externos é fundamental para dar ainda mais profundidade na sua análise de mercado. Como sabemos, somos grandes exportadores de commodities para o mundo, principalmente as agrícolas, o minério de ferro e o petróleo. Esses produtos são importantes para a nossa balança comercial e trazem fluxo para as nossas empresas. Para entender qual será a tendência das commodities, é importante entender como está o ciclo econômico global, com foco nas principais potências e parceiros comerciais, Estados Unidos, China, União Europeia, Índia, para termos um panorama da demanda por commodities. Em outras palavras, quando a economia global está crescendo, a tendência é por uma alta demanda por commodities, o que traz um ciclo virtuoso para o Brasil e consequentemente impulsiona a performance da Bolsa Brasileira, principalmente nas ações ligadas a setores exportadores. Essas análises precisam ser feitas em diferentes escalas. Primeiro do ponto de vista macro, analisando a bolsa como um todo, trazendo na sequência para uma visão setorial e, por fim, comparando as empresas desse mesmo setor para melhor tomada de decisão. Nesse nível de análise é fundamental observar alguns indicadores para traçar um comparativo entre as empresas. Alguns deles são o endividamento, a alavancagem, a posição de caixa, a evolução de receita, a perspectiva de pagamento de dividendos, o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI e dentre outros indicadores. Lembre-se, investidor, o curtíssimo prazo da bolsa carrega muito boato, o que trará uma enorme volatilidade para o seu portfólio. Tenha sangue frio para se aproveitar desses momentos com algumas operações táticas. Todas essas análises exigem tempo, dedicação e expertise. Portanto, investidor, tenha um profissional ao seu lado para auxiliá-lo na construção do seu portfólio de longo prazo.